A maioria das indústrias possui instalações de ar comprimido. Dependendo da aplicação, consumirão grandes quantidades de ar ou esse será apenas um elemento secundário do processo. O ar comprimido é relativamente caro e, portanto, é conveniente assegurarmos que o sistema trabalhe com ótimo rendimento, evitando perdas na instalação. O usuário geralmente desconhece o aspecto econômico e, por tratar-se de ar, um fluido econômico e não perigoso, não se dá a devida importância para as pequenas perdas. Contrariamente ao vapor, o ar comprimido não condensa nas tubulações, portanto, não existem perdas fixas, o que torna relativamente fácil detectar a sua existência. Durante as paradas de fábrica, o consumo deve ser nulo. Se este não for, indicará uma perda. Evitar perdas não é o único ponto a levar-se em conta. Em qualquer parte de uma instalação de ar comprimido, pode-se melhorar o rendimento. Vantagens do ar comprimido. Quantidade. O ar comprimido é encontrado em quantidades ilimitadas em todos os lugares. Transporte. O ar comprimido é facilmente transportado através de tubulações, mesmo para distâncias consideravelmente grandes. Não há necessidade de preocupação com o retorno do ar. Armazenamento. No estabelecimento não é necessário que o compressor esteja em funcionamento contínuo. O ar pode ser armazenado em um reservatório e posteriormente utilizado. Temperatura. O trabalho realizado com ar comprimido é praticamente insensível às oscilações de temperatura. Isso garante também, em situações térmicas extremas, um funcionamento seguro. Segurança. Quase não existe o perigo de explosão, portanto, não são necessárias custosas ou excessivas proteções contra explosão. Limpeza. O ar comprimido deve ser limpo. O ar que eventualmente escapa das tubulações ou outros elementos inadequadamente vedados não polui o ambiente. A limpeza é uma exigência, por exemplo, nas indústrias alimentícias, químicas, madeireiras e têxteis. Construção dos elementos. A construção dos elementos de trabalho é simples, portanto, de custo vantajoso. Velocidade. O ar comprimido é um meio de transporte rápido, atingindo altas velocidades de trabalho. A velocidade de trabalho dos cilindros pneumáticos varia entre 1 e 2 metros por segundo. Regulagem. As velocidades e forças de trabalho dos elementos que operam com ar comprimido são ajustáveis. Proteção contra a sobrecarga. Os equipamentos e ferramentas a ar comprimido são carregáveis até a parada final e, portanto, seguros contra sobrecargas. Limitações do ar comprimido. Preparação. O ar comprimido deve ser tratado. Impureza e umidade devem ser evitadas, pois provocam desgaste nos equipamentos pneumáticos. Compressibilidade. Não é possível manter uniforme e constante as velocidades dos cilindros e motores pneumáticos mediante a ar comprimido. O ar comprimido é econômico, somente até uma determinada força, limitado pela pressão normal de trabalho de 7 bar. Pelo curso e pela velocidade. Escape de ar. O escape de ar é ruidoso, mas como o desenvolvimento de silenciadores, esse é um problema que foi resolvido. Fundamentos físicos. O que é ar? A superfície terrestre é totalmente envolvida por uma camada de ar. Esse ar é uma mistura gasosa com a seguinte composição: nitrogênio, aproximadamente 78% do volume, oxigênio, aproximadamente 21% do volume, e o restante é composto por resíduos, como dióxido de carbono, argônio, hidrogênio, neônio, hélio, criptônio e xenônio. Escalas de pressão. A pressão do ar não é sempre constante. Ela muda de acordo com a situação geográfica e as condições atmosféricas. Se a pressão for medida em relação ao vácuo ou zero absoluto, é chamada de pressão absoluta. Quando for medida adotando-se a pressão atmosférica como uma referência, é chamada de pressão efetiva ou manométrica. A escala de pressões efetivas é importante, pois praticamente todos os aparelhos de medida de pressão, os manômetros, registram 0
quando abertos à atmosfera, medindo, portanto, a diferença entre a pressão do fluido e a do meio no qual se encontram. Se a pressão for menor que a pressão atmosférica, costuma ser chamada impropriamente de vácuo, mais propriamente de depressão. Logo, uma depressão na escala efetiva terá um valor negativo, e todos os valores de pressão na escala absoluta são positivos. Geração do ar comprimido. Para a produção de ar comprimido, são necessários compressores, os quais comprimem o ar para a pressão de trabalho desejada. Na maioria dos acionamentos e comandos pneumáticos, encontra-se geralmente uma estação central de distribuição de ar comprimido. Não é necessário calcular e planejar a transformação e transmissão da energia para cada consumidor individual. A instalação de compressão fornece o ar comprimido para os devidos lugares através de uma rede tubular. Ao projetar a linha, devem ser considerados a ampliação e a aquisição de outros novos aparelhos pneumáticos. Por isso, é necessário superdimensionar ligeiramente a instalação para que mais tarde não venha a constatar que ela está sobrecarregada. Uma ampliação posterior da instalação é geralmente muito mais cara. Ar respirado. Muito importante é o grau de pureza do ar. O ar respirado pelo compressor succionado deve ser limpo, não conter poeira, fuligem ou outras partículas sólidas. Um ar limpo garante uma longa vida útil da instalação. A utilização correta dos diversos tipos de compressor também deve ser considerada. O ar quente é menos denso que o ar frio. Isso é, mais leve. Portanto, se o ar aspirado pelo compressor for quente, o volume de ar dentro desse será menor, diminuindo o rendimento do compressor. Nesse caso, torna-se necessário um pré-resfriamento. Por isso, a temperatura é importante. Quanto mais frio o ar for, maior será o rendimento total da instalação. A tubulação de captação do ar deve apresentar as seguintes características: diâmetro do duto de sucção, pelo menos 25% maior do que o pistão do compressor, menor comprimento e número de curvas possível, perda de carga máxima de 0,008 kg por cm², velocidade entre 5 e 7 metros por segundo, distâncias de 3 metros do chão, parede ou teto, evitando reflexões de ondas sonoras e vibrações. Refrigeração do compressor. Devido ao aumento da temperatura que acontece quando o ar é comprimido, uma forma de refrigeração é necessária para que a temperatura não seja demasiadamente alta, para uma boa lubrificação e para evitar uma excessiva tensão térmica na estrutura da máquina. O resfriamento pode ser tanto a ar como a água. Hoje em dia, os compressores refrigerados a ar podem ter capacidade de até 350 dm³ por segundo, ou estarem em um trabalho contínuo até 14 bar. Esse tipo de compressor não deve trabalhar com espaço fechado, pois a temperatura pode aumentar, impedindo uma correta refrigeração. Um método comum de refrigeração do compressor é através de uma camisa de água. Existem diversos métodos para fornecimento da água fria a essas camisas de refrigeração. Circulação por termosifão, utilizado para pequenos compressores de estágio único e depende da convecção para fazer a circulação da água que é aquecida pelo compressor. A água circulada da camisa do compressor para o tanque de alimentação, onde o calor se dissipa. Circulação forçada. No caso de grandes compressores com um único estágio, a circulação por termosifão é muito lenta para uma refrigeração adequada, sendo necessária a instalação de uma bomba para aumentar a velocidade de circulação da água. Refrigeração por circuito aberto. No caso de compressores de vários estágios, não há como se utilizar dos métodos descritos anteriormente, devido à necessidade de dissipação de grande quantidade de calor. Nesse caso, deve-se ligar a camisa do resfriamento do compressor diretamente na rede de água fria. A utilização de uma válvula controladora de temperatura evita o excessivo resfriamento, que pode provocar condensação dentro do cilindro.
acarretando o surgimento de corrosão nos anéis do pistão e nas paredes internas do cilindro, e ainda assegura o não desperdício de água. É importante que a válvula não interrompa totalmente o fluxo de água, pois, caso isso ocorra, a água permanecerá estagnada na região do termostato, impedindo uma nova abertura. A temperatura da água de saída do cilindro é em média de 35 a 49 graus. Refrigeração por circuito fechado. Método aplicado para grandes compressores, sendo o calor dissipado através de uma torre de dissipação ou aferrecedor mecânico. Quando utilizado o resfriamento por circuito aberto, o consumo de água é muito grande. Outra vantagem de se utilizar o circuito fechado é de se evitar a formação de depósitos na camisa do cilindro. É ideal que o controle de temperatura seja feito com uma válvula de 3 vias, para evitar o desperdício de água e aproveitamento de energia. Resfriamento a ar. A finalidade de uma instalação de ar comprimido é ministrar ar nos pontos de consumo nas melhores condições, limpo, seco, com o mínimo de queda de pressão. Qualquer falha poderá aumentar o desgaste de ferramentas, diminuir a eficiência de equipamentos como pistolas de pintura e os custos operacionais serão maiores do que deveriam ser. Considerando a umidade, o ar atmosférico contém sempre uma quantidade de vapor de água, que pode ser definida como umidade relativa. A quantidade de água que um determinado volume de ar pode conter depende da sua temperatura. A capacidade de conter umidade aumentará com a elevação de temperatura e diminuirá com uma queda de temperatura. Ela também diminui com o aumento da pressão, umidade relativa do ar. Embora seja necessário o isolamento em linhas de vapor para reter o calor, esta aplicação é inadequada em ar comprimido, principalmente entre o compressor e o acumulador, ou seja, o tanque pulmão. Se a tubulação estiver isolada, a alta temperatura de descarga do ar comprimido pode ser suficiente para gerar a ignição espontânea dos depósitos de óleo, sujidade, corrosão e etc. Secadores. Embora seja eliminada a maior parte da umidade nos separadores, outra parte certamente condensará na instalação em alguns pontos mais frios. Algumas aplicações necessitam de ar extremamente seco e torna-se necessário a aplicação de um secador especial para diminuir o ponto de orvalho. Há 3 tipos especiais. Secador de absorção química. Consiste em um recipiente cheio de um produto químico por onde passa o ar. Vapores de água do ar são absorvidos pelo produto que liquefazem e necessitam ser drenados. Quando todo o produto foi usado, o recipiente é preenchido novamente. O ponto de orvalho do ar, na saída desse tipo de secador, a pressão da linha é de 5 graus. Secador por refrigeração. Incorpora uma unidade refrigeradora, como frigorífico doméstico, por exemplo, através do qual o ar passa. Esse secador possui controle de temperatura que impedem que a água congele dentro deles. Secadores desse tipo têm um ponto de orvalho de 2 graus na saída da linha de ar na pressão de linha. O ar refrigerado, como pode ser visto, é reaquecido pelo ar que entra refrigerando e aumentando seu próprio volume. Secador por adsorção. Consiste normalmente de 2 recipientes iguais contendo um sólido químico com a textura de um favo de mel ou esponja. Essa textura fornece uma grande área de superfície às quais as pequenas gotículas aderem. A água é absorvida à superfície, deixando o produto intacto ao contato de ser absorvido. Como o produto permanece intacto, pode ser regenerado por aquecimento ou pela introdução de ar seco para a limpeza. Reservatório de ar. Instalado após o aftercooler, o pulmão tem a finalidade de armazenar o ar comprimido para consumo e equalizar as pressões das linhas. Quando não existir o aftercooler, esse reservatório serve para resfriamento de ar. Normalmente, as instalações de ar comprimido são equipadas com um ou mais reservatórios de ar,
que são dimensionados conforme a capacidade do compressor, seu sistema de regulagem, a pressão de trabalho e o consumo máximo de ar do sistema. Umidade. O ar atmosférico contém sempre certa quantidade de vapor de água, que chamamos umidade absoluta, e se expressa em massa de vapor de água por massa de vapor de ar seco. Umidade relativa. Relação entre a umidade do ar e a umidade de saturação em porcentagem. Umidade de saturação do ar, quantidade máxima de vapor de água contida no ar. A capacidade do ar para conter o vapor da água aumenta com a temperatura e diminui ao aumento a pressão. Temperatura de bulbo seco é a temperatura comum do gás. Temperatura de bulbo úmido é a temperatura registrada no equilíbrio entre a água de evaporação em torno do sensor de temperatura e a temperatura do bulbo seco. A ideia de temperatura de bulbo úmido está baseada no equilíbrio entre as taxas de transferência de energia para o bulbo e de evaporação da água. Essa temperatura está situada na curva de 100% de umidade relativa, curva de ar saturado. Ponto de orvalho. Quando o ar é resfriado a pressão constante, ele atinge uma temperatura na qual a umidade começa a condensar. Essa temperatura é conhecida como o ponto de orvalho. Sistema de ar comprimido. Um sistema completo de ar comprimido compreende 3 componentes principais. Compressor. É o responsável pela geração do ar comprimido dentro das condições de vazão e pressão impostos pelo processo. Rede principal. São as tubulações e acessórios que garantem a correta distribuição do ar com a menor perda de carga possível e com boa dose de qualidade. Pontos de consumo. São os equipamentos utilitários, tais como as máquinas, injetoras, ferramentas pneumáticas, bombas, instrumentação e etc. Objetivo. Um sistema de ar comprimido tem como principal objetivo fornecer ar para todos os equipamentos consumidores, com a menor perda de carga possível, através do menor consumo de energia e dentro das condições de qualidade impostas pelo processo. Layout. A definição de layout da rede visa a otimização da distribuição de ar, isso é, obter uma instalação mais econômica e com baixas perdas de carga, através da análise de todos os pontos de consumo, bem como das suas pressões, inclusive previsões futuras, para se definir o menor percurso de tubulação possível. Quanto ao tipo de rede a ser empregado, se o circuito fechado ou aberto, devem ser analisadas as vantagens e desvantagens de cada uma. A grande vantagem do circuito fechado é que, se ocorrer um grande consumo inesperado de ar em qualquer ponto de consumo, o ar pode ser fornecido de 2 direções. Isso reduzirá a queda de pressão e equilibrará a pressão do ar em toda a rede. Todas as tubulações secundárias, ramais, devem ser tomadas pela parte superior das tubulações primárias, linha principal, pois possibilitam a retirada de ar mais seco, tal como no vapor. Vazamento mínimo de ar. Num sistema ideal de ar comprimido, o valor das perdas por vazamento não deve exceder a 5% da capacidade gerada. Porém, é comum observarmos em instalações perdas por vazamentos variando aí de 10 a 20%. Podemos notar a existência de vazamentos de algumas formas, por exemplo, próximo ao ponto consumidor, através de ruído característico causado pelo vazamento, nas tubulações, acessórios de linha ou engates que estejam prontamente acessíveis. No caso de tubulações altas ou localizadas em galerias subterrâneas, por exemplo, tal detecção torna-se muito difícil, sendo necessário a utilização de detectores especiais, que funcionam pelo princípio do ultrassom. Uma vez detectado o vazamento, o próximo passo é determinar a quantidade de ar comprimido perdida. Dimensionamento da rede de distribuição. O diâmetro deve ser escolhido de maneira que, se o consumo aumentar, a queda de pressão entre o pulmão e o ponto de utilização não ultrapasse 0,1 bar. Se ultrapassar, a rentabilidade do sistema é naturalmente prejudicada, diminuindo consideravelmente a sua capacidade. Para a escolha do diâmetro da tubulação, deve-se considerar
a vazão, o comprimento da tubulação, a queda de pressão admissível, a pressão de trabalho, o número de pontos de estrangulamento da rede. Acessórios: purgador eletrônico temporizado. Aplicações: eficaz principalmente em sistemas com grande quantidade de óleo, como compressores e pulmões. Características: de descarga intermitente, que se dá pela atuação de uma válvula solenoide com intervalo e duração temporizados. Purgador de boia. Características: de descarga contínua e perfeito funcionamento, garantido por um tubo de equilíbrio conectado ao corpo do purgador e ao próprio sistema de ar, permitindo um fluxo positivo de ar e a entrada de condensado. Caso não haja esse tubo de equilíbrio, o condensado que vier em seguida ficará retido antes da conexão de entrada, alagando o sistema. Quando fechado, o nível do líquido atua como um elemento de vedação, prevenindo o vazamento de gás. Esses purgadores devem ser instalados o mais próximo possível do ponto de drenagem. Separadores de umidade. Eliminam as gotículas suspensas no fluxo, principalmente quando há altas velocidades. O ar, ao entrar no separador, sofre uma redução de velocidade e mudança de direção, devido à sua baixa inércia. Porém, as gotículas em suspensão não possuem essa facilidade. Ao chocarem contra as paredes, tendem a se agrupar, formando gotas maiores, portanto, caindo ao ponto inferior do separador e sendo drenadas. Filtros Y são filtros de construção simples, onde a retenção de partículas sólidas é feita através de uma tela de aço inox perfurada ou de uma malha, no caso de retenção de particulado menor. Tais filtros devem ser utilizados antes de purgadores e válvulas reguladoras, por exemplo. Filtros com elemento de nylon servem como pré-filtros em aplicações com sistemas pneumáticos, tendo capacidade de retenção de 5 a 25 micras, tanto de partículas sólidas como líquidas. Filtro regulador fornece ar comprimido de alta qualidade em sistemas pneumáticos que necessitam de um controle preciso de pressão. Instalação: antes de filtros coalescentes. Características: combinação compacta de filtro mais regulador. Boas características de vazão e regulagem. Dreno automático. Benefícios: controle preciso de pressão. Pode ser utilizado em diferentes aplicações. Elimina a necessidade de supervisão. Filtros coalescentes. São filtros que possuem uma grande eficiência na eliminação de óleo e água contidos no ar. A coalescência representa a coleta de partículas finas em suspensão e, através da coesão, a transformação de partículas maiores, facilitando o processo de remoção. O ar flui para dentro do elemento filtrante, composto de um labirinto de microfibras, que irá barrar as partículas sólidas, inclusive menores que uma micra. Gotículas de água e óleo, ao passarem pelo elemento, se chocam contra as microfibras, sendo retidas em função da força de atração intermolecular existente. Pelo princípio da coalescência, essas gotículas irão se reunir, formando gotas maiores. Uma camada plástica porosa reveste externamente o elemento, favorecendo o acúmulo de líquidos, até que essa massa seja suficientemente pesada para se deslocar para o reservatório, por onde é drenada. Filtro de carvão ativado. São os filtros que permitem a eliminação de odores do ar provocados pela presença de hidrocarbonetos ou outras substâncias. O elemento consiste em um cilindro contendo grânulos de carvão ativado envolvidos por camadas de borosilicato que irão absorver odores e vapores de hidrocarbonetos. A constante absorção faz com que a cápsula passe a mudar de cor, adquirindo tom avermelhado. Essa mudança indica o momento da troca do elemento. Aplicação: indústrias alimentícias, embalagens, indústrias farmacêuticas. Características: indicador de passagem de óleo. Elimina o óleo e o odor, e os benefícios são que elimina a possibilidade de contaminação. Válvula redutora de pressão de ação direta. Características: são recomendadas para a redução de pressão em um único equipamento e em aplicações onde não haja variações muito bruscas de pressão de entrada.
da válvula ou grandes variações de fluxo. Não são recomendadas para condições de fluxo crítico, onde a pressão de saída seja igual ou menor que a metade da pressão da entrada. Seu projeto compacto permite que ela seja ideal para aplicações próximas aos equipamentos, garantindo controle preciso de pressão e oferecendo uma alternativa de baixo custo em relação às válvulas operadas a pistão, piloto ou diafragma, por exemplo. Válvula redutora de pressão auto-operada. Característica: são recomendadas para fornecimento de ar para vários equipamentos, pois o fluxo poderá variar de 0 à sua capacidade máxima, uma vez que a válvula, através de um piloto, não permite grandes variações de pressão de saída. Através de um piloto pneumático, consegue-se variar a pressão de ajuste à distância. Benefícios: não necessita de energia externa para acionamento, portanto, reduz os custos de instalação e também de operação. Podem ser utilizados em áreas classificadas, isso é, com risco de explosão. Válvula de alívio. Característica: são recomendados para alívio de pressão em sistemas de ar. Seu fluxo poderá variar de 0 à sua capacidade máxima, não permitindo pressões superiores às ajustadas no piloto. Benefícios: não necessita de energia externa para acionamento, portanto, reduz os custos de instalação e, consequentemente, de operação. Podem ser utilizadas em áreas classificadas, isso é, com risco de explosão. Válvula esfera. Característica: fácil identificação de abertura e fechamento da válvula, boa classe de vedação, fácil operação e manutenção. Válvulas de retenção, utilizadas para evitar o contrafluxo e contrapressões nas tubulações. Há 3 tipos principais. Tipo pistão: o fluxo passa pela válvula deslocando o pistão para cima, permitindo a passagem do fluido. No sentido oposto, através da gravidade ou da própria contrapressão, o pistão fecha a válvula e evita o contrafluxo. Tipo disco: o fluxo passa pela válvula deslocando o disco contra a mola, abrindo a mesma e permitindo a passagem do fluido pela sede da válvula. No sentido contrário, a mola empurra o disco contra a sede, impedindo a passagem de fluido que, aplicando pressão sobre o disco, contribui para o fechamento da válvula. Quando montada sem mola na direção vertical e no sentido ascendente, o fechamento se dá por gravidade. Tipo Eiffel: essa válvula possui uma portinhola em seu interior, que permite a passagem do fluido no sentido do fluxo. Na eminência do contrafluxo, a portinhola se fecha por gravidade e a vedação estanque é garantida pela contrapressão do sistema sobre a própria portinhola. Dessa forma, falando sobre os componentes básicos, é que nós encerramos a aula de hoje sobre ar comprimido, seus sistemas, condução, controle, qualificação e uso geral dentro da indústria. Nos colocamos inteiramente à sua disposição. Lembrando que nós vamos falar sobre ar estéril, ar gerado em padrões microbiológicos para uso em indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, indústrias de alimentos e bebidas para injeção, tanto ele nas embalagens quanto diretamente sobre os alimentos. Então a gente vai ter uma aula especificamente sobre ultrafiltração, não só de ar, mas de vapor também, e vai abranger ainda mais esses conteúdos que não são fluidos térmicos, mas fazem parte da formação em Fluid Expert, porque são fluidos industriais e é um bônus que a gente dá de presente para vocês. Muito obrigado e um grande abraço.